Graça e paz a todos. Eu venho nesse grande dia fazer mais um vídeo a respeito de curiosidades bíblicas. E a curiosidade de hoje está relacionada: Jonas foi engolido pelo grande peixe ou Jonas foi engolido por uma baleia? Eis o mistério, eis a questão para ser resolvido. Uma certa feita, eu estava no culto e tinha um pregador lá falando a respeito de Jonas. Ele dizia que lá no livro de Jonas fala que ele foi engolido pelo grande peixe. E lá no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus vem falando que ele foi engolido por uma baleia. Aí ele fez a seguinte comparação: entre Jonas e entre Jesus, eu fico com Jesus. Será que essa foi uma comparação coerente? Na minha opinião, não foi. Foi muito incoerente da parte daquele pregador. Sabe por quê? Porque abriu espaço para se pensar que a Bíblia se contradiz. Lá no livro de Jonas, fala que ele foi engolido pelo grande peixe. Lá no Evangelho de Mateus, fala que ele foi engolido por uma baleia. Então, fazer essa comparação, abre-se espaço que a Bíblia se contradiz. E a Bíblia não se contradiz. Então, vamos resolver essa questão. Será que Jonas foi engolido por um grande peixe ou Jonas foi engolido por uma baleia? Vamos ler o texto bíblico. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 17. Diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este Jonas 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. Vamos ver o que diz Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 40. Diz assim: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vemos aqui que em Jonas capítulo 1, versículo 17, fala do grande peixe. E Mateus capítulo 12, versículo 40, fala de uma baleia. Como vamos resolver essa questão? É muito simples e muito fácil. Quem escrevera a versão em português que nós temos em mãos foi um homem chamado João Ferreira de Almeida. E este homem ele começou o seu trabalho de tradução com o Novo Testamento. Ele começou com o Novo Testamento o seu trabalho de tradução para a nossa língua portuguesa. E assim que ele o traduziu, ele próprio percebeu que havia 2.000 erros de escrita, ou seja, das cópias dos originais, ao traduzir para o português, existiam muitas palavras que não batia com as cópias dos originais. O que João Ferreira de Almeida fez? Em vez de ele corrigir esses erros de escritas ou de traduções, ele levou para os eruditos da época, que conhecia mais de grego do que ele. Ao levar o seu trabalho, os eruditos da época observaram e acharam mais de 3.000 erros de escrita. O que João Ferreira de Almeida fez? Ele não fez nada. Ele começou então a tradução do Antigo Testamento. E essa questão que se fala por aí, que João Ferreira de Almeida traduziu todo o Antigo Testamento, não é verdade. Porque João Ferreira de Almeida, ele traduziu até Ezequiel, capítulo de número 41 e versículo 21, até aí. Depois disso daí, ele morreu. E quem deu continuidade ao seu trabalho de tradução foi um pastor chamado Jacobs. Ele que deu continuidade. Então, essa questão aqui, ou esta curiosidade bíblica,
É muito fácil de resolver. Em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40, há um erro de tradução. Há um erro de escrita. No original, a palavra é ketos, que significa um grande peixe. Então, tanto em Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 17, fala do grande peixe, e tanto em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40, nos originais, fala grande peixe. Então a Bíblia não se contradiz e a Bíblia não tem contradição. Então esta foi a curiosidade bíblica de hoje. Jonas foi engolido pelo grande peixe. Mas você pode estar se perguntando, mas da onde foi a fonte que você tirou, que João Ferreira de Almeida traduziu até Ezequiel capítulo 41, versículo 21? Então eu vou te mostrar a fonte. Esta é a fonte, a informação que eu falei aqui. Está neste livro aqui, ó, do Norman Geisler. Um bom livro, recomendo a vocês a comprar. A fonte eu tirei daqui, ó. Então é isso aí. Deus o abençoe e fique na paz.